enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e viúvas nas suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Queridos irmãos e irmãs, é oportuna esta palavra da carta de São Tiago, na segunda leitura da missa de hoje, para a celebração que nós estamos aqui a realizar, a primeira celebração do mês de setembro, onde comumente as comunidades católicas do Brasil abrem mais um mês temático de reflexões sobre a palavra de Deus, no mês de setembro. Para nós, a nossa animação pastoral é reservada para meditarmos, aprofundarmos a importante relação da palavra de Deus com a vida, sobretudo, da comunidade. Esta mesma palavra, a cada domingo, quando nós aqui estamos reunidos, ela ocupa um espaço primordial da nossa celebração. Boa parte da celebração da Santa Missa é realizada a partir deste altar, o altar da palavra do pão. Daqui, as leituras proclamadas surgem na nossa vida como um alimento. Quem impulsiona a nossa caminhada de fé vai também percorrendo o caminho em nossa vida. O caminho da palavra na nossa vida é essencialmente este. Ela entra no nosso ouvido, se dirige ao nosso coração, para que a partir dela nós tenhamos ações novas. É assim que a palavra vai transformando a nossa forma de viver, nos conduzindo, domingo a domingo, uma inspiração de vida junto ao Senhor. Uma outra mesa, um outro alimento também nos é dado na Eucaristia, que é justamente a comunhão, onde nós recebemos o Senhor e também este alimento faz um caminho em nós. Recebido em nossa boca, ele também alcança o nosso coração e nos motiva, nos dá energia, nos fortalece para a prática de uma vivência do amor concreto. Ele faz com que a prática da nossa religião não seja uma prática estéril, não faça da nossa vida e do nosso culto esvaziados. É o próprio Senhor que se dá a nós e permite que nós vivamos essa certeza. É oportuna também para nós, para a nossa meditação, a relação entre a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, Moisés recorda ao povo da antiga aliança a razão pelo qual Deus escreveu os preceitos e as leis que lhes entregou. A lei de Deus é um transbordamento do seu amor para com a humanidade. Ele assim desejava que a vida do seu povo contesse os princípios básicos de amor e de generosidade, pelo qual a liberdade em nossa vida é alcançada. Assim, ficou conhecido para nós os 10 mandamentos, onde Deus escreveu em pedras para que os homens da primeira aliança pudessem observar aquele caminho seguro para tirar a nossa vida do pecado e levar a plena liberdade. Era isso a intenção. Mas com o tempo, os judeus, os mestres da lei e os fariseus foram interpretando esses 10 princípios de tal forma
que no tempo de Jesus, para ser um bom judeu, viver plenamente compromisso com a aliança, era preciso observar pelo menos 600 preceitos. Para ser preciso, eram 613. Transformava aquela ação de generosidade de Deus em um peso para a comunidade, onde eles, para viver uma fé íntegra e coerente, precisavam gastar a vida contando e contabilizando erros e acertos em preceitos muito básicos, do qual Jesus recorda no Evangelho. Para a gente compreender o Evangelho de São Marcos, que nós acabamos de ouvir, sobretudo o capítulo 7, é preciso partir de uma impressão. O evangelista São Marcos reúne o contexto breve dos acontecimentos da vida de Jesus para apresentá-los aos pagãos, a pessoas que não conheciam a religião judaica ou não compreendiam a forma como o judeu se relacionava com o Deus da aliança. É por isso que Marcos é muito preciso em até dizer alguns exemplos do que esses preceitos tocavam a vida como um todo de Israel. E Jesus já, a mim, com firme proposição, a dizer: olha, vocês abandonaram o verdadeiro culto de Deus para se dedicar a preceitos plenamente humanos, tradições dos homens. E nós, queridos irmãos, não podemos nos afastar dessa palavra de Cristo, porque nós que somos membros da nova aliança do seu nome, continuamos a observar com rigor toda a aliança e a lei prescrita no primeiro tempo, mas também temos a aliança e o amor com que Cristo levou a plenitude desta mesma lei para observar. Exemplos. Todos nós sabemos que é dever, obrigação e preceito nosso devolver o dízimo. Sim ou não? A devolução do dízimo de R$1, se for feita simplesmente para cumprir o preceito, pode ser um peso. Mas se for o fruto do exercício da liberdade interior, da generosidade, do reconhecimento que nós temos a nossa relação com Deus, R$100 não muda a nossa percepção. Nós o fazemos com liberdade. E quem pode fazer até mais. Quando o assim vai compreendendo a ação de Deus, 1000 vezes este valor seria pouco diante de tudo aquilo que Deus faz, e não uma imposição de fora para dentro, mas uma liberdade de dentro para fora, que se reconhece a graça. Um outro exemplo: todos nós sabemos que o preceito da missa dominical em festas é uma obrigação nossa. Faltar é ir contra os mandamentos de Deus, sim ou não? Mas participar da missa por mera obrigação, vir e suportar os ritos por mero compromisso social ou uma satisfação para aqueles a quem convivemos, talvez seja um peso até insuportável. Mas se brota de uma liberdade interior, de um transbordamento, de uma generosidade, de um amor ao nosso Deus, nós não podemos viver sem a missa. E a participação dela define a nossa semana, o nosso proceder, a compreensão que nós vamos tendo das coisas e
as ações que brotarão desta semana a partir do nosso contato com Deus na verdade. Para ficar nesses dois exemplos, poderíamos fazer muitos outros. O Senhor traz para o coração desta celebração, para o centro desta celebração, o coração do mundo. É o teu coração que Ele quer trazer. Para mostrar justamente que é preciso que esse movimento da palavra, da Eucaristia, seja transbordamento de generosidade e amor, para que nós possamos viver uma religião autêntica. Eu conheço muitas comunidades, aqui mesmo já fui celebrar muitas vezes, passo por muitas comunidades no decorrer das semanas. Eu conheço tantas comunidades enrijecidas de regras, que parece que para adentrar na experiência com Deus é preciso observar tantas coisas que mais se parecem com mestres da lei, fariseus e hipócritas, do que como Cristo que deseja alcançar o coração. E eu digo com toda a convicção: se nossa missão, a nossa ação de virtude, os nossos ministérios que nós desenvolvemos na comunidade, a nossa plena participação ativa com a união de bens que se realiza na comunidade, se não existir a partir de nossa liberdade interior, ela não é válida. Recentemente, fiz vários casamentos de jovens, rapazes, moças bem jovens, outros jovens, e para alguns da minha paróquia se assustaram assim: como pode casar com 20, com 18, com 23 anos, tão novos, assumir tamanha responsabilidade? E outros dos jovens diziam assim, no momento que trocava os votos no altar, ele dizia que agradecia imensamente a Deus por ter descoberto desde cedo a sua vocação. Porque assim, com liberdade, com força e interesse de vida, ele poderia dedicar-se a ela desde aquele instante que dizia isso olhando para a esposa. Do mesmo jeito, quando eu vou entregar a comunhão para os noivos, eu digo: olha, se parece grande e assustador o compromisso de um matrimônio, a fidelidade a Deus, ela não precede esse momento. Ser fiel a Deus em primeiro lugar, e sendo fiel a Deus em todas as circunstâncias, os deveres do matrimônio é um privilégio. Ser fiel ao esposo, ser fiel à esposa, é somente um transbordamento da nossa fidelidade a Deus. Quando você vê alguém que, dentro dos pecados que Cristo traz deste Evangelho, começa a corromper a vida com adultério, com roubo, corrupção, com inveja, com calúnia, com devassidão, com ambições desmedidas, com toda sorte de maldade, é porque há muito tempo ele abandonou a fidelidade do Senhor, com o coração corrompido e preso diante das dificuldades desse mundo. Não pode haver um pouco de liberdade. É por isso que é preciso, meus queridos irmãos e irmãs, ter a vida transformada pela celebração que nós fazemos, encher de generosidade a nossa existência, fazer tudo com amor, para descobrirmos verdadeiramente o quanto a religião é importante. Muitos podem até passar pelas assembleias comunitárias das nossas igrejas e não sabem sequer incomodar com a palavra que é proclamada. Mas, queira Deus, que esta vida não seja esquecida até a morte, que nós alcancemos conversão, que a palavra chegue verdadeiramente aos nossos ouvidos. Recorro a palavra muito bonita dos cantos que animam esta celebração e o salmo responsorial, que é o prazer de viver na casa de Deus. Como é bom! Como os preceitos do Senhor são delícia ao coração.
Amém. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os seus mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que envie seu Espírito sobre nós, inspire as nossas súplicas e preces e obras de Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai o vosso Espírito sobre vossa Igreja, para que seja dócil e atenta aos apelos que esse mesmo Espírito desperta no coração de vossos fiéis, nós vos pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai o vosso Espírito sobre os governantes e líderes das nações, para que se comprometa sempre mais com a preservação da casa comum e promovam políticas públicas de combate ao desmatamento, de preservação dos rios e de defesa dos direitos dos povos originários. Nós os pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai o vosso Espírito sobre as nossas comunidades, que se dedicarão neste mês a estudar com mais afinco a vossa palavra, para que colham frutos de amadurecimento na fé, na vida, nós os pedimos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus, Criador, cheio de perdão e bondade, ouve nossas súplicas e confiança filial e nos colocamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém.